Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, vamos lá. Mais uma semana. E hoje, primeiro, uma ótima semana para vocês. Segunda-feira é sempre um dia de fazer coisas que a gente programou na semana passada. E aí a gente falou, segunda-feira a gente começa. Embora eu acredite que não tem isso, viu, gente? A gente pode começar todos os dias. Não tem esse negócio de, meu Deus, eu vou começar só na segunda. Esquece isso. Todo dia é dia de começar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não tem esse negócio de, eu vou começar só na segunda-feira. Quem faz isso perde tempo. E hoje eu queria falar com vocês de um assunto muito legal que eu queria trazer aqui pra vocês, que é como o Magic Lips pode ajudar você a faturar alto. Então, a primeira coisa que eu queria explicar pra vocês é o que é o Magic Lips. O que é? O Magic Lips, ele é um conjunto de procedimentos, tá? Então, o Magic Lips, ele tem tanto o MB Lips, que é a nossa hidratação labial, que você tem aí um serviço rápido. Então, você vai ver que você demora em torno de 20 minutinhos para você fazer o procedimento. Não é um procedimento que você precisa de marcação, não é um procedimento que você precisa de anestésico. Ele é um procedimento que você vai precisar de uma ponteira específica, de um Dermapen, que é aquela canetinha que eu já mostrei pra vocês. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá no feed, que tem lá explicando a diferença do dermógrafo e do Dermapen. E o princípio, que é um produto com um blend de vitaminas, que inclusive tem ácido hialurônico, e a gente faz aí uma hidratação labial nesse lábio. A indicação dessa hidratação é 3 sessões. Então, essas 3 sessões você vai fazer com intervalos entre 15 e 30 dias. Se você fizer antes de 15 dias, aquela hidratação que você fez lá atrás, ela vai ficar muito parecida. Se você fizer depois de 30 dias, você perde aquela primeira hidratação que você fez, tá? Então, por isso que a gente sempre fala entre 15 e 30 dias. Não fazer antes e não fazer depois, tá bom? Então, esse é um procedimento que você pode, aqui no meu espaço, eu cobro R$350 a sessão. A sessão, gente, só de sessão mesmo é 15 minutinhos, tá? Eu sempre deixo agendado 1 hora na minha agenda, porque eu sempre gosto de receber a cliente, conversar com ela, explicar para ela o procedimento, o que ela vai fazer, como que a gente vai fazer esse procedimento nela, para ela não ficar com nenhuma dúvida, tá? Então eu sempre deixo aí esse tempo de 1 hora na minha agenda. Mas o procedimento em si, ele demora 15 minutos, tá? Então eu ainda brinco com as minhas clientes, eu falo assim, hoje é com papo ou sem papo, porque se elas estão super apressadas, eu faço o procedimento e acabou. Se elas não estão, aí a gente entra com aquela conversa boa que todo mundo gosta. E o procedimento de revitalização labial, ele é um procedimento que ele dá cor saudável aos lábios. É um procedimento que é feito com uma agulha, tá? Não é ponteira, você faz com agulha. Você vai utilizar basicamente a agulha, o dermógrafo, porque a revitalização labial a gente não faz com a Dermapen, a gente faz com o dermógrafo, tá bom? E os pigmentos, tá? Lá no Magic Lips eu explico um pouquinho que a gente tem uma coisa na cabeça que às vezes a gente precisa de muitas cores pra gente poder fazer vários lábios, quando na verdade a gente precisa de 3 cores, tá? Claro que assim, poxa, Mari, eu quero um kit completo de pigmentos, então eu vou optar por comprar vários. Se você puder, se o bolso puder, se você tiver aí a opção de comprar mais, você pode comprar, óbvio. Mas falando em necessidade, para você entregar lábio bonito, você precisa de 3 cores, tá bom? E eu explico um pouquinho lá sobre isso no curso Magic Lips. Depois, o que a gente vai... as outras coisas que a gente vai precisar são mais descartáveis. Então, lenço de papel, um produto para limpar a boca, que pode ser o lenço umedecido, ou pode ser aqueles sabonetinhos que a gente faz, que tem espuminha, né?
uma aguinha micelar para limpar. Não tem nada de muitas coisas que você precisa para você fazer a revitalização labial, tá? E a revitalização labial, ela tem aí durabilidade de 6 meses a 1 ano e meio. Eu sempre deixo essa janela explicando para as clientes e para as alunas que se você que é aluna, se você que é profissional, você falar para sua cliente que vai durar 1 ano e meio, provavelmente se durar 8 meses, essa cliente ela vai voltar e vai falar para você, poxa Mari, não durou o que você falou para mim que ia durar, durou menos. Então eu sempre dou esse intervalo, essa janela de 6 meses a 1 ano e meio para cliente ficar à vontade, para cliente falar, poxa, tá tudo sob controle. Por que pode realmente acontecer esse espaço de tempo? Não é só para eu me preservar aí da cliente falar que durou menos, mas porque pode durar. Então, um lábio mais claro, um lábio que a gente usa dependendo da cor do pigmento, ele tende a durar menos do que outros lábios. Então, um lábio mais escuro, ele tende a durar menos. Um lábio mais claro, ele tende a durar mais, tá? Mais ou menos essa regrinha. Por quê? Porque o pigmento que a gente já tem no nosso lábio, se for um lábio escuro, então a gente já tem esse pigmento muito mais marcado. Então, qualquer coisa que eu coloque aí, a tendência é que com a própria cor do lábio da nossa cliente, vai se sobressair mais rápido do que um lábio super clarinho, que a gente pode trabalhar com várias cores. Então esse lábio mais clarinho vai durar mais. Então eu sempre dou esse intervalo de 6 meses a 1 ano e meio. E eu queria falar pra você o porquê que o procedimento, o Magic Lips, pode te ajudar, pode fazer você faturar alto. Primeiro, gente, ele é um procedimento muito fácil de aprender, tá? E por que ele é um procedimento muito fácil de aprender? Porque a gente escuta falar, a gente tem na nossa cabeça que assim, não sei desenhar, nunca trabalhei com isso, o que a gente tem que pensar? É um procedimento fácil porque tem um método. Então ele tem um método que ele vai do básico ao avançado, tá? O que é o avançado? O avançado é você falar assim, eu sei fazer um lábio, o lábio que chegou pra mim eu faço. Você não vai ter insegurança de fazer esse lábio, de entregar esse lábio pra ninguém. Então, esse é um ponto que eu gosto muito de falar, porque a gente tem na nossa cabeça a ilusão de que sempre eu vou precisar de mais. Isso eu vivi. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho a minha experiência com lábios, para vocês entenderem tudo que eu passei e por que eu tenho um carinho muito grande por lábios e por tanto a hidratação quanto a cor. Quando eu comecei a trabalhar com micropigmentação, há 14 anos atrás, eu trabalhei num lugar onde eu fazia tudo, né? Eu tinha sobrancelhas, eu tinha lábios, eu tinha paramédicos. Paramédicos são cicatrizes, manchas, né? Tinha parte de areola, tinha parte de olhos, então tinha até capilar. E nós, né, que trabalhávamos lá, eu fiz tudo. Eu fiquei quase 1 ano nesse lugar e hoje eu falo que não tem nada que eu não faça. Não tem nenhum lábio que eu não pegue. Claro que junto com a minha experiência de 14 anos aí fazendo lábios, isso é um motivo a mais. Mas lá atrás me destravou. Porque não tinha esse negócio, eu não podia falar, não, eu não vou pegar esse lábio. Eu não vou fazer esse lábio. Sempre eu tinha que, a cliente chegou, anestésico, atendimento. Então eu tinha que fazer. Só que o tempo foi passando. Quando eu tive a Helena, que é a minha filha mais velha, que eu voltei, porque eu moro aqui em Alphaville já tem bastante tempo. Então eu ia de Alphaville para São Paulo. E esse percurso, para quem não conhece, é 50 quilômetros e de volta. Pega estrada, pedágio. E eu trabalhei lá, mas porque para mim era muito importante para o meu currículo, porque eu ia aprender de tudo. Então, para mim era muito importante ficar lá. E eu fiquei quase 1 ano. Só que quando eu, grávida da Helena, eu falei, gente, eu não vou ficar indo, voltando todos os dias. E o que eu ganhava era menos do que eu gastava. Porque imagina que eu almoçava, eu pagava estacionamento, eu pagava pedágio. Então, eu pagava para trabalhar. Então eu falei, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar e começar a atender aqui em Alphaville. Só que, querendo ou não querendo, há 14 anos a gente tá falando, eram procedimentos que não eram muito conhecidos. E eu falei, como que eu vou fazer para trabalhar? Tô grávida, né? Não quero ficar sem trabalhar. Pra quem trabalha com beleza, a gente tem uma parte muito importante que é não perder a mão, que a gente fala, né?
Então, assim, você tem que atender, mesmo que pouco, mas você tem que atender. Pra você não perder a mão, pra você não perder aquele dia a dia, aquela rotina de casos e aquelas clientes que vão chegando e vão trazendo. Então, eu falei, bom, eu vou vir como parceira de alguns lugares. Então, eu comecei a trabalhar, bem lá no começo, eu comecei a trabalhar em alguns salões aqui de Alphaville, que eu era parceira. A gente nem usava esse nome, tá, gente? Nem sei o nome que era, mas enfim, eu ia lá, atendia, ganhava uma porcentagem e deixava uma porcentagem pro salão. Isso é um tema que eu quero vir, eu vou até deixar anotado aqui, que isso é um tema legal pra gente falar em live, né? Como que a gente pode trabalhar? Tem algumas maneiras que a gente pode trabalhar e que eu gosto de explicar pra vocês, todas elas, então eu vou falar sobre isso numa live, né? Tô deixando anotadinho aqui pra eu não esquecer. Então eu atendia nos salões como parceira, atendia as clientes do salão, atendia as minhas clientes, que eu já comecei a divulgar o meu nome. Lá atrás eu já fazia muito do que eu faço hoje, né? Eu já tinha um Instagram, então há 14 anos eu já tinha um Instagram que eu mexia, que eu movimentava bastante, porque eu já entendi que ali eu precisava ter um Instagram que funcionasse para eu divulgar o meu trabalho e gerar desejo para as pessoas fazerem o procedimento comigo. Só que, com isso, o que eu comecei a perceber? O que eu aprendi, a maneira como eu aprendi, que era lábios há 14 anos atrás, não me agradava. Eu tinha um sério problema, porque pra mim era assim, imagina que a gente chegava... Eu nessa época que a gente fazia micropigmentação, quando eu comecei a trabalhar, pra vocês terem uma ideia, o procedimento era... Quando a gente fazia uma sobrancelha, nossa, tava começando o fio a fio, então era esfumada. A gente fazia toda a abertura da pele. Então a gente machucava a sobrancelha, vinha com o anestésico e aí sim a gente fazia a sobrancelha da cliente. Era basicamente assim que a gente fazia. A mesma coisa o lábio. Então você passava a agulha sem pigmento para você abrir esse lábio. Você passava o anestésico e você começava o procedimento de revitalização labial. E isso causava muitos problemas. Por quê? O lábio, primeiro que ele ficava horroroso, primeiro que ele não pegava fácil. E quando ele pegava, por conta de toda a abertura que a gente fazia nesse lábio, era um lábio muito pigmentado. Era cor de batom mesmo, era aquele batom vermelho que tinha. E eu olhava e falava, gente, isso não é possível. Sem contar que quem tem tendência a herpes labial, a gente tem que tomar um cuidado pré-procedimento. Porque quem é aquela pessoa que assim, gripou, herpes, passou nervoso, herpes, caiu na herpes. Essa pessoa, ela tem que fazer um tratamento antes pra asepsia. Então, isso a gente não tinha lá, porque como era uma clínica que a gente ia atendendo as pessoas conforme elas eram muito movimentadas, era a única clínica que tinha no Brasil de micropigmentação. Porque os outros lugares geralmente eram salões que tinham esse procedimento, mas não era tão específico. Então a gente não tinha esse tratamento. E então os lábios, eles voltavam horrorosos. Porque eles ficavam manchados, porque onde dava um machucadinho não fixava o pigmento. Então imagina a lambança que não era para fazer um lábio antigamente. Voltava muito escuro, né, bem embarcado e com falhas, porque onde machucava, bom dia, aí, onde machucava tinha aquela coisa branca, porque não fixava. Então, o que eu comecei? Bom dia! O que começou a acontecer? Eu comecei a me questionar muito se era aquele amém, obrigada. E eu comecei a me questionar muito se realmente era um procedimento que eu queria oferecer. Então, num primeiro momento, eu falei, não é esse procedimento que eu quero oferecer. Porque eu sempre, isso vocês vão entender comigo, vocês vão ver aqui ao longo do tempo que a gente está passando juntos. Eu minimizo problemas. Quando uma cliente chega pra mim, eu sempre explico todas as possibilidades do que pode acontecer. Então eu explico o que pode acontecer com esse lábio de coisa bonita, de como fica bonito, o que pode acontecer no pós de problemas, o que pode acontecer de inchaço, o que pode acontecer sabe, tudo que pode acontecer, eu gosto muito de explicar pra minha cliente e minimizar risco. Por quê? Hoje, as clientes que eu atendo, elas são clientes que, assim, é muito raro dar alguma intercorrência.
ou alguma dúvida no pós, porque eu já falo toda a partezinha do que pode acontecer. Então elas já ficam mais seguras comigo. Então isso eu não tinha, porque eu não me sentia segura. Então como que eu ia passar uma segurança para minha cliente se nem eu estava segura com o procedimento que eu estava oferecendo? Então a minha primeira reação foi, não faço mais lábios. E eu fiquei uns 2 anos sem fazer lábios. E as pessoas às vezes falavam pra mim, Mari, você não faz lábios? Eu não faço. Ah, e você não... Não faço. Assim como alguns outros procedimentos que por opção eu não quis fazer. Mas o lábio me pegava porque eu queria muito. Porque eu falei, gente, não é possível que isso é a revitalização labial. A gente chamava de micropigmentação labial. Não é possível. A sobrancelha fica tão linda. Como que esse lábio não fica? Então, gente, vocês não sabem o que eu fiz para eu entender o que eu podia oferecer de lábios. Eu comecei a fazer todos os cursos que vocês imaginam de lábios. Todos. Se vocês me perguntarem assim, o fulano, já fiz. A fulana, já fiz. A beltrana, já fiz. A ciclana, já fiz. Eu já fiz todos os cursos de revitalização labial, micropigmentação labial que vocês possam imaginar. Junto com isso, teve cursos que eu falei, legal, mas ainda não. Teve cursos que eu peguei uma coisa. E eu falei, gente, isso é legal. Então vamos lá, vamos fazer desse jeito. Cursos que eu peguei outra coisa. Então imagina que assim, eu fui pegando as melhores coisas. Obrigada. Então eu fui pegando as melhores coisas que eu tinha de cada coisa que eu aprendia. E eu fui melhorando. E eu fui testando. E eu pegava modelo sempre com a possibilidade de errar minimizada. Por quê? Porque eu não queria um lábio muito escuro. Então, um lábio muito escuro, a chance da gente errar é maior. Um lábio mais claro, a chance da gente errar é menor. Então, eu comecei a fazer os lábios e aí o negócio começou a acontecer. E aí a gente começou a falar de um lábio mais natural. No mercado já tinham procedimentos mais diferenciados em relação a lábios. Então, tudo isso foi acontecendo e eu de fato, eu consegui desenvolver uma técnica que funciona. Então, eu fiz. Eu não aprendi necessariamente com ninguém, né, o que eu faço hoje. Então, foi um conjunto de coisas que eu fui testando, eu fui fazendo e eu fui entendendo como funcionava, né? Junto com isso, eu fui cada vez atendendo mais, montei o meu espaço, oferecia aqui esses procedimentos, né, de lábios e sobrancelhas, porque aqui hoje eu só trabalho com lábios e sobrancelhas. Eu sou especialista nisso, então... E aí o lábio, eu falei, bom, agora eu entendi o que é esse procedimento e agora, de fato, eu entendi o que eu posso oferecer para as minhas alunas. Porque eu também não queria pegar, ensinar um procedimento e falar assim, ó, é isso aí que você faz e bola pra frente. Não, eu queria ensinar algo que fosse realmente diferente. Eu queria ensinar alguma coisa que vocês olhassem, entendessem, aprendessem e desenvolvessem. E conseguisse usar isso numa cliente, né? Sem receio, sem aquela coisa de falar assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Então, eu desenvolvi um método que hoje, no curso online, que é no Magic Lips, eu consigo repassar de uma forma que vocês conseguem aprender, porque a gente tem prática, então a gente tem várias maneiras de testar na prática, a gente não tem só uma maneira que eu ensino vocês a fazer, a treinar, né? Então, com esse procedimento que a gente conseguiu, que eu consegui desenvolver, eu consegui repassar de uma maneira, porque também tem esse ponto. Às vezes a gente sabe muito sobre um assunto e a gente não consegue ensinar, que isso acontece muito mais do que a gente imagina. Então, eu coloquei tudo isso e eu consegui fazer de uma maneira que eu falo assim, você fez o curso, 24 horas você tá atendendo. Você vai precisar dos equipamentos? Vai precisar dos equipamentos. Mas em relação à técnica, você tá fazendo um lábio em 24 horas. Fez o curso, você tá atendendo. Porque não é um procedimento que é um bicho de 7 cabeças. Ele é um lábio que a gente é um procedimento que a gente entende a altura de agulha que a gente utiliza, o pigmento que a gente utiliza. Então eu dou várias opções de dermógrafo, do mais barato ao mais caro. Porque às vezes a gente fala, poxa, eu não quero investir
E essa é uma vantagem da revitalização labial. A gente não precisa de precisão. A precisão é quando você... Imagina que você faz uma sobrancelha no fio e você tem que ter aquele fiozinho perfeito, aquele fio preciso para você poder entregar para sua cliente uma sobrancelha bonita. No lábio você não precisa de precisão porque você vai pintar. E você volta no lugar que você precisa pintar um pouco mais. Então é como um desenho mesmo, que você vai pintando com lápis. Claro que se você pegar esse lápis e você usar a sua mão mais pesada de um lado e mais leve do outro, você vai ter irregularidade no lábio. Mas por isso que você precisa aprender. E você precisa aprender como você faz. Então, junto com isso, eu falei, ok, técnica perfeita. A técnica vocês já vão ter. Só que, e aí? Quando a gente faz um curso, quando a gente aprende alguma coisa, só a gente ser boa não adianta. A gente tem que contar para as pessoas que a gente é boa. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de um Instagram, a gente vai fazer isso tirando fotos bonitas, a gente vai fazer isso com uma boa iluminação, a gente vai fazer isso passando nos aplicativos que você pode utilizar sem alterar a boca, porque é muito comum eu ver por aí um lábio que você passou em tantos filtros, em tantos aplicativos, que esse lábio nem é da pessoa, nem a pessoa reconhece o lábio dela. Fala, nossa, gente, então você não pode ter esse tanto de aplicativo, tanto de mudança na foto. Você tem que ter uma foto que condiz com o seu trabalho, mas tirando algumas irregularidades. Então, com isso, no Magic Lips eu fui juntando. E falei, bom, então, técnica ok, já consegui divulgar, já sei como que eu posso mexer, como eu tiro fotos bonitas. Mas, Mari, e como que eu consigo cliente? Tá bom, eu tô com o Instagram bonitinho, eu já sei tirar fotos bonitinhas, que já é meio caminho, tá? Essas coisas todas já são meio caminho. E aí, como que eu vou atrás de cliente? Então, eu ensino, eu falo pra você como que você vai conseguir sua primeira cliente, como você vai conseguir essas pessoas para você poder tirar essas fotos que você precisa para você poder divulgar o seu trabalho, onde você vai falar, como ter uma comunicação com a sua cliente, explicando para ela de fato o que é esse procedimento. Então tudo isso a gente tem lá. Então vocês têm toda a parte que vocês precisam para de fato vocês faturarem alto com revitalização labial, que é dentro do Magic Lips, que a gente tem algumas outras opções, que o Magic Lips é o que eu expliquei no comecinho. Ele é um conjunto. O Magic Lips é um método, que ele tem todo um passo a passo de revitalização labial, de Magic Lips Color. O Magic Lips Color, embora a gente não fale muito dele no mercado, ele é um procedimento incrível, porque ele traz uma cor para os lábios sem dermógrafo. A gente consegue uma cor, mas essa é muito mais natural do que a revitalização. É mais um glow, tá? Com cor. Que a gente consegue entregar para nossa cliente um lábio saudável e hidratado. Então, tem tudo isso lá. Além de um curso que eu coloquei lá, que é essa primeira turma de 2025, é a primeira turma que tem esse curso de colorimetria. Por quê? Tudo isso que eu tô falando para vocês é muito, 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 muito importante. Porém, a gente precisa saber a cor que a gente coloca nessa boca dessa cliente. Porque se eu não souber, se eu tiver na dúvida, eu vou pegar um lábio escuro e vou colocar uma cor que a cliente quer, rosa. Não vai dar certo. Vai dar certo na hora, vai ficar bonito na hora. Depois, o que vai acontecer? Esse lábio vai ficar arroxeado. Esse lábio, quando começa a degradar a cor, que é sair a cor, começa a ficar roxinho. Então, a gente tem que saber exatamente a cor que a gente pode usar para aquele lábio daquela cliente. A gente não vai conseguir prometer o lábio a cor que a cliente quer. O que a gente consegue prometer para nossa cliente são lábios corados, revitalizados, com cara de saudável e mais jovens. É isso que a gente consegue oferecer para nossa cliente. Mas acontecia muito e acontece muito das clientes falarem assim: mas eu quero aquele lábio vermelhinho, eu quero aquele lábio rosinha, eu quero aquele lábio pêssego. A gente não consegue determinar de fato a cor que vai ficar. Porque assim como a revitalização labial, assim como o batom, a revitalização labial muda de pessoa para pessoa. Eu posso utilizar o mesmo pigmento na tela em 3 clientes diferentes e esse lábio, ele vai ficar diferente, ele não vai ficar igual.
Então, é a mesma coisa do batom. Passa o batom você e passa o mesmo batom em duas amigas. A corzinha vai ficar diferente. O tom de pele é diferente, o tom dos lábios é diferente, a roupa que você tá é diferente. Então, tudo isso muda. Então, com tudo isso, por isso que eu falo e afirmo que o Magic Lips é o curso mais completo de lábios para você poder fazer e você poder faturar alto com lábios, para você poder trabalhar. E além de tudo, para você ter flexibilidade de agenda, né? Nós mulheres, esse final de semana eu tava pensando muito nisso. Nós mulheres, nós temos que fazer tudo e a gente tem que dar conta de tudo, né? A gente tem que cuidar das crianças porque a gente é mãe. A gente tem que se cuidar porque a gente é mulher. A gente tem que fazer compra no mercado porque a gente tem que organizar a semana, o que vai comer, quem vai comer, lancheira de escola. E além de tudo isso, a gente também quer trabalhar. A gente quer ser bem-sucedida, a gente quer ter o nosso dinheiro, a gente quer sair, não quer ficar só naquele, né? Então, é isso. Eu tenho uma pessoa que tá falando aqui pra mim. Lita, é Lita que é ou é o nome do estúdio, Lita? Depois você me manda aqui. Mas ela tá falando que a cor é isso mesmo, ela trabalha com unha e a cor do esmalte muda de cliente para cliente. E isso é verdade. A minha mão, ó, eu tenho a mão, eu jogo beach tênis, eu tomo sol, né? E eu já não sou muito branquinha. Então a minha unha, ela não vai ficar igual a unha de outra pessoa. Porque tem diferença, o esmalte não vai ficar da mesma cor, assim como o batom, a revitalização labial. Então, nós mulheres, a gente gosta, a gente quer fazer essa parte toda de fazer tudo ao mesmo tempo. A gente precisa conta. Lita, tá bom. Agora eu já sei, tá bom? Então, a gente precisa dar conta de tudo, mas a gente ainda assim quer trabalhar. Então, hoje, quando eu vejo as mulheres, a gente não consegue trabalhar. A mulher, gente, isso eu tiro o chapéu mesmo. A mulher, mãe, casada, que trabalha de segunda a sábado, de segunda a sexta, de terça a sábado, o dia todo, eu tiro o chapéu pra essa mulher. Porque eu não sei como ela consegue fazer pra não ser mandada embora. Porque, por exemplo, a semana passada, as crianças mudaram de horário na escola, então eu tô toda mudando tudo lá em casa. E a semana passada eu tive 4 reuniões deles. 4 reuniões. E a reunião era tipo 2 horas da tarde. Como que uma mulher... Eu me questiono isso, tá? Se tiver alguma mulher aí que trabalha CLT ali, aquela coisa, bater ponto, me fala como que vocês fazem. Porque se a gente chega no trabalho e a gente fala, então eu tenho reunião do meu filho hoje, 2 horas da tarde. Você não vai voltar pro trabalho, né? Só se for do lado, geralmente não é. Amanhã eu tenho reunião da minha filha. Amanhã eu tenho que não sei o que lá. No começo do ano, eu tive que comprar material escolar. Eu tive que levar pra não sei aonde. As crianças de férias, que elas precisam, elas querem a gente. Eu lá em casa eu tenho um combinado com eles, que de dezembro, né? Novembro aqui já começa a ficar um movimento bem grande, dezembro é insano. Só que eu sei disso, é o meu momento de trabalhar. E eu falo pra eles, dezembro, esquece a mamãe. A gente vai, vocês vão, tá de férias, mas eu sempre arrumo alguma coisinha pra eles fazerem, ou às vezes eles ficam em casa, não tem muito o que fazer. Agora, janeiro é o mês que já é um pouco mais fraco, a gente já tem que ter essa programação financeira, a gente que trabalha com beleza, mas aí eu ainda deixo a minha agenda mais enxuta, porque o meu combinado com eles é que, como eles têm janeiro, mês inteiro de férias, eu fico com eles, eu viajo com eles, então eu tenho essa autonomia na minha agenda, porque eu tenho ela flexível. Se eu não tivesse, eu não conseguiria, né? Enfim. Então, eu coloquei tudo isso dentro do Magic Lips para justamente a gente poder trabalhar com flexibilidade e ganhar dinheiro. Porque se a gente fica nesse negócio de essa angústia de eu não consigo trabalhar, eu quero, mas eu não consigo, eu quero, mas eu não vou, eu tento um negócio que a gente não tem dinheiro e a gente não tem tempo para perder, para errar, né? Eu lá atrás, graças a Deus, eu pude fazer isso porque eu me programei. Quando eu saí lá do banco que eu trabalhava, há 15 anos, 14 anos, eu falei, irmão, eu vou fazer uma programação para eu poder ver o que eu quero fazer. Eu fiz curso de massagem, não gostei. A minha primeira cliente, eu desisti, e ainda trabalhando, mas eu não tinha filho. Eu fiz curso, eu trabalhei com maquiagem, eu adorava trabalhar com maquiagem, só que a maquiagem me trazia clientes de final de semana.
né? Não tinha muitas clientes naquela época. Hoje mudou um pouco também, né, gente? Eu nem sei mais desse mercado porque eu não tô muito nele. Mas a maquiagem, de um modo geral, é mais de final de semana do que durante a semana. Fui pra sobrancelha porque eu falei, eu preciso de uma alternativa. Então eu fui quebrando a minha cabeça até chegar aqui. E ainda quebrei muito a cabeça de pensar o que fazer, como fazer. E tenho certeza que ainda vou quebrar. Mas em relação aos lábios, em relação ao método Magic Lips, eu acertei. Ali eu falei, é tudo que eu preciso ensinar, é tudo que uma pessoa precisa aprender para ela trabalhar na área da beleza, ser bem remunerada por isso e conseguir ter uma agenda flexível. Então ali tem tudo que a gente precisa pra gente trabalhar nessa área, certo? Então eu queria fazer um convite para você que ainda não viu meu workshop Lucre com Revitalização Labial. Eu falo um pouquinho mais, porque eu falo bastante, do que eu tô falando aqui. E além disso, além de falar, eu mostro um procedimento de MB Lips e o procedimento de revitalização. Porque eles podem ser feitos combinado, tá? E a gente cobra 2 procedimentos, a gente não cobra só um, tá? Então, um procedimento de MB Lips, um procedimento de revitalização labial. Eu mostro como é feito. Eu vou lá na minha bio, pra quem não sabe, a bio é onde fica a página principal do Instagram. Tem ali um linkzinho. Quando você clica nesse link, você já vai direto pro workshop, tá bom? Ele mais ou menos dura 1 horinha aí por conta do procedimento que eu mostro, mas vale muito a pena. No final tem umas dúvidas que algumas pessoas me mandaram, que é bem comum também ter. Então tem tudo lá. E também no Stories, quando você for lá entrar nos meus Stories, tem lá também o link para você assistir o workshop Lucre com Revitalização Labial, certo? Então fica aqui meu convite para você ir lá assistir o workshop. Ele é online e gratuito. Então eu vou me despedindo de vocês aqui. Qualquer coisa me mande direct, que eu estou aqui. Eu adoro falar com vocês sabem disso. E quarta-feira que vem estamos aqui novamente com uma outra live que eu vou trazer um outro conteúdo interessante para você, porque todo dia aqui nesse perfil tem conteúdo novo para te ajudar a faturar alto na área da beleza. Então, um ótimo dia, uma ótima semana. Vão lá, assistam o meu workshop e fiquem aqui comigo nesse Instagram para você poder ver tudo que tem de bom e de maravilhoso para você faturar alto na área da beleza. Certo? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.